O segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, o versículo número 1 a seguir. Queremos ler 13 versículos. Eu vou ler devido à variedade de traduções, e eu gostaria que você tão somente me acompanhasse. O meu epílogo da minha tradução diz assim: a bondade do rei Davi para com o filho de Jonatas. Capítulo de número 9, versículo 1 a seguir diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E Ziba lhe respondeu: Sou eu, teu servo. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de misericórdia de Deus? Então disse Ziba ao rei: Há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Indo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: Eis aqui o teu servo. Então Davi disse: Não temas, porque de certo eu usarei contigo do amor e da beneficência por amor a Jonatas, teu pai. E eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu ter olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa eu tenho dado a Mefibosete, filho do teu senhor. Tu trabalharás, pois, na terra, e teus filhos e teus servos, e colherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para que ele coma. E de contínuo comerá pão Mefibosete à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, me manda fazer, assim eu farei. Porém Mefibosete comerá à mesa do rei como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, quando de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Eu quero pregar esta noite sobre uma mensagem muito conhecida. Os estudiosos dizem que é uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento. O tema que eu dei nessa noite foi: o rei manda te chamar. Dá um sorriso para o teu irmão aí, por favor. Não, eu sei que você não escovou os dentes, irmão. Põe o dedinho assim na frente, então. Tá bom, então, você escovou. Mesmo assim, dê um sorriso para ele e diga para ele: sorria. Não, desse jeito ele não acredita que você é profeta, irmão. Dá um sorriso para ele e diga: sorria. Diga para ele: hoje a tua história muda. Diga para ele: hoje o rei manda te chamar. Olhem para mim, por gentileza. Quando eu leio esse texto, pode subir o fundo musical, meu irmão. Quando eu leio esse texto, me chama a atenção algumas coisas e alguns personagens. Os 3 personagens centrais, pastor Simval, desse texto são pessoas que vivem antônimos na sua vida. Um é um rei muito conhecido. Quem nunca ouviu falar de Davi aqui? Rei, guerreiro, bravo, valente, homem segundo o coração de Deus. Escute, a história que nós lemos parece meio que embaraçosa em meio ao segundo livro do profeta Samuel. Eu quero que você entenda o que está por trás, o pano de fundo histórico
e cultural que está imbuído aqui nesse texto. A Bíblia fala que Davi, em um certo momento da sua vida, ele se lembra de uma promessa que ele tinha feito ao seu amigo Jonatas, de cuidar da sua família, de cuidar da sua casa, quando ele se tornasse rei, porque Deus havia prometido que ele se tornaria rei. E quando Deus promete, irmão, pode ficar tranquilo que Deus cumpre. Escute, de repente, o rei Davi não era um rei só de pensamentos, ele era um rei de pensamentos, mas muito mais de atitudes. O rei pensou e logo agiu. E qual foi a primeira medida dele? Se informar de alguém que trabalhasse na casa de Saul, se informar de alguém que pudesse obter ou fornecer informações acerca de Saul. E nos é apresentado um homem por nome Ziba. Diga comigo, Ziba. E quem era Ziba? Você já parou para pensar um pouco? O que faz de tão rápido Ziba para entregar o seu senhor e o local aonde ele estava, irmão? Flávio José diz que Ziba era descendente dos cananeus e que ele tinha sido vendido como escravo para Saul. E devido a ter conquistado a amizade de Saul, Saul agora dera a ele a sua liberdade. O nome Ziba quer dizer vendido. E mais do que a liberdade, por ser muito amigo de Saul, Ziba estava administrando os bens e a herdade de Saul. Quando eu li isso em Antiguidades, eu fiquei preocupado, porque ser amigo de Saul não era uma boa referência no Antigo Testamento. Se você puxar pela memória, há um dito popular que diz: diga-me com quem tu andas e te direi quem és. E se você pegar a história dos amigos de Saul, pela memória eu puxei 3, para saber quem era Ziba. O primeiro amigo de Saul chamava-se Doeg. Você conhece de Bíblia melhor do que eu. Quem era Doeg? Doeg era aquele que quando Davi passou pela casa do Senhor e o sacerdote forneceu pão e a espada de Golias, Saul ficou enfurecido e decidiu que mataria todos os profetas e sacerdotes do templo de Deus. Os soldados disseram: nós não faremos isso. Porém Doeg tirou a sua espada e um a um foi matando cada um dos servos do Senhor. O primeiro amigo de Saul era Doeg, um assassino. O segundo amigo de Saul era o rei Agag dos amalequitas. Deus havia ordenado que quando Saul chegasse na batalha, o Senhor daria a ele vitória. Só que ele deveria matar tudo que era dos amalequitas, inclusive Agag, pelo fato deles não terem permitido que Israel passasse no meio deles, quando Israel estava fugindo do cativeiro egípcio. Mas ao invés disso, a Bíblia diz que Saul poupa a Agag, e diz mais, que Saul perdoa a Agag. Segundo amigo de Saul, meus queridos, um idólatra, um rei rebelde. Terceira amiga de Saul, a pitonisa de Andor, a feiticeira que Saul foi convocar, consultar. Agora escute, olha o meio de amizade de Saul: um assassino de profetas, um rei rebelde, idólatra e uma macumbeira. Quando você pega isso, você vai entender onde eu quero chegar. E começa a entender que na cultura antiga, irmão, escuta, uma monarquia, quando surgiu uma nova monarquia, o que eles faziam? Os reis dessa nova monarquia mandavam matar toda a herança e toda a descendência da monarquia antiga. Sabe para quê? Para que não houvesse perigo da nova monarquia ser ameaçada pela antiga monarquia, para que não houvesse perigo de uma rebelião, de uma revolta. E os estudiosos, meus queridos,
Os maiores eruditos no Antigo Testamento dizem que o capítulo de número 9 do livro de 2 Samuel, há um erro cronológico aqui de datas, irmãos. Ele não deveria ser escrito no capítulo número 9, é sim depois do capítulo de número 21 e 22, aonde no capítulo 21 e 22, Davi permite que os gibeonitas matem quase toda a casa de Saul. Então entenda o que eu quero dizer para você. Esse fato ocorrido aqui, na verdade aconteceu depois do capítulo de número 22. Davi já estava como rei de Israel, Davi já estava governando, os gibeonitas já estavam matados, já tinham matado quase toda a família de Saul. Aí Davi se lembra da aliança que ele fez com Jonatas. Daí começa dizendo assim: lembrei-me da aliança que fiz com Jonatas, e por amor a Jonatas eu quero resgatar alguém da família dele. Manda chamar Ziba. E Ziba vai com segundos interesses, irmãos. A presença de Davi. Quando Davi questionou a Ziba se havia alguém da casa de Saul, escute, irmão, Davi era guerreiro, Davi era matador, irmão. Davi era um homem temido e tremido em todo Israel. Todos sabiam que era Davi. Era dever de Ziba dizer que não sabia se havia herdeiro. Era dever de Ziba dizer que não sabia o paradeiro do seu senhor. Mas ao contrário, irmão, nós vemos Ziba entregando a história de Mefibosete. Nós vemos Ziba tentando levar vantagens pessoais. Ele diz assim: ainda resta um. Olha só, irmão. Aí ele começa a narrar os fatos. O nome dele é Mefibosete, e ele é aleijado de ambos os pés. Escute, irmão, ele deveria zelar pelo seu senhor, e bastou o rei perguntar. Ele diz: olha, eu vou dizer onde está o meu senhor. Você já viu que tem pessoas assim, irmão? Feche os seus olhos, por favor. Ziba era escravo, irmão. Ziba não tinha nome, não tinha nada, irmão. Saul gostou de Ziba, Saul abençoou a Ziba, e Saul era avô de Jonatas, era avô de Mefibosete, pai de Jonatas. Ao invés de haver um espírito de gratidão por tudo que Saul e a família de Mefibosete tinham feito por ele, a primeira coisa que ele fez foi dizer: o meu senhor está em Lodebar, e aconteceu tudo. Ele caiu, ele ficou aleijado. Queridos, escute, sabe o que está por trás aqui? Um desejo de denunciar o seu senhor. Ele sabia que o rei Davi poderia matar, mas mesmo assim entregou. Mas sabe o que eu louvo a Deus, irmão? É que quando você tem promessa de Deus na tua vida, quando Deus está apaixonado por você, quando Deus cuida de você, o teu inimigo pode ir lá tentar te delatar, o teu inimigo pode ir lá tentar te prejudicar. Deus transforma a maldição em bênção, irmão. Vou dizer de novo para ver se você levanta a mão e toma posse dessa palavra. Quem tem promessa do Senhor aí? Quem está sofrendo acusação aí? Escute, Deus me usa para te dizer: fica tranquilo, que quem manda na tua vida é o Senhor. Os propósitos que estão acontecendo na tua vida você não pode entender. Estão te denunciando, estão te maltratando. Pessoas que você estendeu a mão, viraram as costas para você, traíram você. Fica tranquilo, meu querido. Deus sabe como trabalhar, e Ele vai mudar essa questão e essa situação ao seu favor. Diga amém. Agora escute, ele vai narrar a história de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete, filho de Jonatas. Ao olhar aqui nesta noite, eu vejo vários Mefibosetes, cada uma pessoa com uma história. Só você e Deus sabe o que você passa. Só você e Deus sabe o que acontece na sua vida. Só você e Deus sabe as lutas que você enfrenta. Só você e Deus sabe as adversidades que você passa. Só você e Deus sabe quantas vezes você chorou. Só você e Deus sabe quantas vezes você sorriu. E só você e Deus sabe tudo o que você passou para estar aqui nesta noite. A Bíblia começa a narrar a história de Mefibosete. Olha para mim, por favor.
tinha 5 anos de idade, quando seu pai e seu avô foram mortos em batalha. A ama, quando soube, a babá dele, quando soube que o seu pai e seu avô tinham morrido, ela tentou sair correndo, carregando o menino do palácio, mas houve um descuido, e o menino caiu, e os 2 pés do menino ficaram feridos, ele se tornou aleijado. Escute, irmão, o inimigo conseguiu trocar em 3 fases da vida de Mefibosete. O inimigo conseguiu provocar em Mefibosete 3 traumas, que hoje ele tenta provocar na vida dos crentes, na minha vida e na sua vida. O primeiro trauma que o inimigo gerou naquele menino é o chamado trauma familiar. O segundo trauma que o inimigo gerou naquele menino é o chamado trauma financeiro. O terceiro trauma que o inimigo gerou naquele menino é o chamado trauma emocional ou físico. Pastor, não entendi, vou te explicar. Primeiro trauma que o inimigo gerou naquele menino é o chamado trauma familiar. O menino, quando era criança, até a idade de 4 anos, tinha a presença do pai, ele tinha a presença do avô. E olha como Jonatas era amoroso, pastor. Deveria ter sido um pai amoroso. Todos os lugares ele tinha a presença do pai. Em todos os momentos o pai sempre estava presente. Mas houve um dia que mataram o pai dele, mataram o avô dele, e ele teve que sair correndo. Perdeu a família, perdeu a estrutura. Queridos, nesses últimos dias o inimigo está fazendo de tudo para tocar na área familiar da igreja. Feche os seus olhos, por favor, materialize aí as minhas palavras e veja se eu tenho razão ou não. O inimigo está entrando dentro da igreja como alvo principal, abalando as famílias, pastores. Escute, meu irmão, o divórcio está entrando dentro da igreja. Quantos casais que você conheceu, que tinha um casamento abençoado, uma filha era abençoado, o filho era abençoado, o esposo era abençoado, a esposa era abençoada, mas houveram falhas e houveram brechas, e de repente essa família veio a pedir o divórcio e houve a separação. O inimigo está pegando pesado com a família, irmão. Olha para mim, por favor, e deixa eu dizer uma coisa. Eles querem enfiar a goela abaixo da igreja um novo conceito de família, pastor Simval. O Senhor nos ensinou, o Senhor Deus nos ensinou que a família é constituída por um homem e uma mulher que unir-se-ão no laço sagrado do matrimônio e gerarão filhos. Só que a sociedade brasileira agora quer enfiar a goela abaixo da igreja, que nós temos que ficar calado e aceitarmos o casamento homossexual, a convivência homoafetiva. Escute, irmão, nós amamos o homossexual, diga amém, irmão. Sabe por quê? Porque não amá-los é tão pecado quanto cometer o que eles cometem. Mas escute, nós amamos o homossexual, porém enquanto a igreja estiver na terra, é dever da igreja aborrecer e abominar o homossexualismo. Enquanto a igreja estiver na terra, é dever da igreja dizer que Deus criou um homem, diga amém quem concorda, que Deus criou a mulher e que Deus criou a família, e essa é a instituição criada por Deus. Primeira coisa e primeiro trauma que o inimigo está fazendo nesses últimos dias e que fez com Mefibosete, está tocando na família. Por favor, por um minuto você pode fechar os seus olhos, erguer a sua mão direita em direção à sua casa neste momento e fazer um minuto de oração em prol da tua família, em prol do teu filho, em prol do teu marido. Você que está me assistindo pela internet, aonde a minha voz estiver chegando e a minha imagem estiver chegando, o Senhor me usa para dizer: a tua família pertence ao Senhor. Não desista da tua família, não abra mão dos teus filhos. Deus ainda vai fazer uma reviravolta dentro da tua casa, e você vai saber que a família é projeto de Deus, e que Deus tem compromisso com a sua família. Irmão, você não pode desistir da tua família, diga amém.
Você não pode voltar atrás com a tua família. Diga amém, irmão. Lute a luta que for. Eu vejo pessoas orarem hoje. Eu vejo mães chegarem para mim no término dos lugares que eu estou pregando e chegarem em mim e disserem: pastor, eu já não aguento mais o meu filho, eu já desisti dele. Eu digo para elas: querida, você não pode desistir dele, porque há um Deus no céu que está de olho nas suas lágrimas. Vou dizer de novo: há um Deus no céu que está de olho nas suas lágrimas. Há um Deus do céu que está protegendo a tua família. Diga amém. Há um Deus do céu que vai mandar livramento dentro da tua casa. Diga amém. Há um Deus do céu que vai cuidar da tua família, irmão. Primeira área que Mefibosete foi afetado é a área familiar. Segunda área que Mefibosete foi afetado é a chamada área financeira. Escute, irmão. Mefibosete era príncipe. Mefibosete vivia no palácio. Mefibosete tinha empregados. Mefibosete tinha status. Aonde ele andava, todos diziam: lá vai o príncipe. As pessoas se curvavam diante dele. E quando você tem status, e quando você tem dinheiro, irmão, não faltam pessoas para te aplaudir, é ou não é, irmão? Quando você está bem, quando você está bom, carro bom, casa boa, não falta plateia para você, irmão. Não falta holofote para você, irmão. Não falta pessoa batendo nas tuas costas e dizendo: eita, varão abençoado. É ou não é assim, irmão? Mas escute, houve um dia que ele perdeu tudo. Houve um dia que o status foi embora. Houve um dia em que o dinheiro foi embora. Houve um dia que ele teve que sair do palácio. E aí, meu querido? O que fazer na hora que a angústia bate a tua porta? O que fazer na hora que a necessidade vem bater contigo, querido? Porque enquanto tudo está bom e tudo está bem, não falta profeta dando 3 pulinhos e dizendo: eis que eu sou contigo, viu? Quando você está bem, carro bom, empresa abençoada, casa boa, irmão, não falta profeta dando profetada para você. É ou não é assim, irmão? Escuta, já contei aqui, vou repetir aqui. Quando eu estava como assessor da Secretaria de Educação, eu tinha um Corolla que era pago pela Secretaria de Educação, a gasolina, a manutenção, tudo. E todo ano era trocado este carro. Quando eu subia o monte do Pessu, irmão, o que corria de profeta para entregar a profetada para mim, irmão. Eis que eu sou contigo. Escuta, houve um dia que Deus tirou tudo. E eu estava num fusquinha, irmão. O nome do meu fusquinha era Abraão, irmão. Por que Abraão? Porque apesar de velho, era bênção na minha vida, irmão. O fusquinha era tão velho, pastor Melquisedeque, tão velho que eu fui pregar na Convenção das Assembleias de Deus em Samambaia. Pregador tem mania de chegar atrasado. Quando eu cheguei, estava tudo quanto é lugar lotado, os carrão assim, irmão. E aí eu vi uma vaga na porta da igreja. Irmão, eu falei: eita glória, acelerei o fusquinha. E na hora que eu fui botar, o diácono entrou na frente e diz assim, ó: aqui não. Irmão, eu falei: esse diácono está doido para ir para o céu, viu? Vai morrer atropelado. Pior que se fosse pela Mercedes-Benz, ainda ia, irmão. Ia morrer atropelado pelo Fusca, irmão. Eu abaixei o vidro para abaixar, irmão, tinha uma técnica especial, não era só rodar não. Você tinha que forçar o vidro para poder descer. E eu estou lá, baixei o vidro e disse: paz do Senhor, varão. Ele disse: paz do Senhor. Eu disse: eu vou botar o carro aqui. Ele: que carro? Eu disse: ô, Fusca. Ele disse: você não vai botar aqui não. Eu disse: por quê? Porque a vaga está reservada. E eu disse: para quem? Para o pregador. Eu disse: quem é o pregador? Ele disse: pastor Alisson Ferreira. Sabe o que dói, irmão? É que eu chego nos lugares para pregar e todo mundo sabe que o bispo Manuel Ferreira é o presidente da Assembleia de Deus. Todo mundo conhece o Abner Ferreira, o Samuel Ferreira. Aí vê Alisson Ferreira e pensa que eu sou alguma coisa deles, irmão. Então eles estavam esperando uma Hilux.
eu disse para ele: você conhece o pastor Alisson Ferreira? Ele disse: não. Eu disse: Pai do Senhor, meu querido. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu pensei que o senhor ia chegar aqui numa Hilux, pastor. Por que é que eu estou contando a história para vocês? Vocês já perceberam que hoje você vale aquilo que você tem? Não deveria ser isso dentro da igreja. Jesus criou as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Porém nós invertemos. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Você vale o que você tem. Mefibosete agora perde tudo, irmão. Mefibosete agora perde o palácio. Mefibosete agora perde o dinheiro. Mefibosete agora perde a herança. Escute, e nesses últimos dias o inimigo está querendo tocar na parte financeira da igreja. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você for rico e próspero, a igreja será rica e próspera. Ele sabe que se você for abençoado, a igreja será abençoada. Ele sabe que se você crescer, a igreja vai crescer junto. Sabe por quê? Porque você é a igreja, irmão. Então nesses últimos dias, o inimigo está fazendo de tudo para tentar parar a igreja, para tentar fazer com que a igreja não cresça. Mas escute, levanta a tua mão, deixa eu ser profeta para a tua vida. Jesus, quando falou acerca do inimigo, Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Fique tranquilo, irmão. Se o inimigo está tocando nas tuas finanças, espere um pouquinho que Deus vai fazer algo diferente chegar na tua mão. Não, eu estou falando que Deus vai fazer milagre. Você não está dando glória a Deus. Eu vou começar a falar que Deus vai mandar prova na tua vida. Eu vou começar a dizer que a luta vai ser grande, que a prova vai ser difícil. Deixa eu perguntar, tem alguém que está acreditando nessa palavra aqui nesta noite? Terceiro trauma que Mefibosete sofre, irmão, é o trauma físico. Escute, quando ele cai no chão, ele quebra os 2 pés. Mefibosete, quando era criança, corria para onde ele queria. Ele tinha a sua independência. Olha para mim, por favor, e presta atenção. Mefibosete poderia andar para onde ele quisesse. Mas houve um dia que quebraram-se os 2 pés do menino. Escute, irmão, quando o inimigo quebrou os 2 pés daquele menino, ele está dizendo: hoje eu tiro de você o teu direito de ir e vir. Hoje eu tiro de você o direito de ir para a guerra. Hoje eu tiro de você a possibilidade de avançar um pouco mais. Hoje eu decreto que se você quiser andar, você vai depender da vontade alheia, da boa vontade dos outros. Escuta, irmão, é isso que o inimigo quer fazer na tua vida. O inimigo, ele quer tentar te parar, irmão. Ele quer tentar tirar a tua liberdade. Ele quer tentar te tirar da guerra. Escute, querido, uma pessoa com os pés quebrados, ele era excluído cerimonialmente das cerimônias do templo. Dentro do templo não poderia haver ninguém coxo. Daí porque você entende, lá em Atos capítulo número 3, quando o paralítico estava na porta do templo. Outra coisa, ele não poderia mais ser sacerdote, porque dentre os defeitos que um sacerdote não poderia ter, era ter os pés quebrados, irmão. Sabe o que o inimigo disse para ele? A partir de hoje, você vai depender do favor dos outros. A partir de hoje, você vai parar de sentir a presença de Deus. A partir de hoje, você vai viver excluído. É isso que o inimigo quer fazer na tua vida, meu irmão. Feche os seus olhos, por favor. O inimigo está tentando quebrar suas pernas. Entenda isso de forma pedagógica, querido. O inimigo está tentando fazer de tudo para você parar. O inimigo está tentando fazer de tudo para que você não cresça, para que você não vá à guerra, para que você se sinta excluído. Agora olhe para mim, por favor. O homem Mefibosete agora foi criado no lugar mais ruim de Israel, a terra de Lodebar. Irmão, tudo que não prestava
ia para a terra de Lodebar. Os judeus viviam da agricultura, e Lodebar era árido, não tinha agricultura. Lodebar, segundo algumas traduções, quer dizer terra do esquecimento. Escute, você já imaginou como era a vida de Mefibosete? Eu vou pintando aqui e eu quero que você materialize aí nas suas mentes as minhas palavras. Feche os seus olhos, por favor. Suponha comigo que Mefibosete tenha saído do palácio apenas com as roupas do seu corpo, e talvez no meio do caminho ele visse que a sua babá tivesse levado as roupas de seu pai. Mefibosete agora estava na terra do esquecimento. Mefibosete agora estava pobre, estava aleijado, longe de tudo e longe de todos. Você pode pintar essa imagem? Criado, jogado nas ruas. A única coisa que ele tinha para se embrulhar à noite eram as roupas do seu pai. E Mefibosete vivia um contraste. Ele era um mendigo com as roupas de um príncipe, era criança com as roupas de um adulto. Escute, sabe o que eu me alegro, irmão? É que Deus sempre tem surpresa para as nossas vidas quando a gente menos espera. Se você for observar, irmão, Mefibosete perde a família, Mefibosete perde a possibilidade de andar, Mefibosete perde a finança. Mas tem uma coisa que Mefibosete não pôde perder: a promessa de Deus na vida dele. Sabe por quê, irmão? Analise comigo. Jó perde a família, Jó perde a saúde, Jó perde o dinheiro, Jó perde tudo. Mas houve uma coisa que o inimigo não pôde tocar, a mesma que Mefibosete tinha: promessa de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo só pode tocar naquilo que está nas suas mãos. A promessa de Deus não está nas suas mãos. A promessa de Deus está nas mãos do próprio Deus. Vou dizer de novo, irmão. O inimigo só pode tocar naquilo que está nas suas mãos. Aquilo que está nas mãos de Deus, o inimigo não pode tocar. Deixa eu perguntar, quem tem promessa de Deus aqui nesta noite? Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus mais forte. Embora haja luta, embora haja dificuldade, você pode perder a família, você pode perder os bens, você pode perder a herança, mas a promessa de Deus está sobre a tua vida e te prepara, porque o inimigo não vai tocar nela. Um sorriso para o teu irmão aí. Diga para ele: a promessa vai se cumprir. Diga para ele: a promessa vai se cumprir. Olha para mim, por favor. Escuta, a Bíblia diz que o rei tem um ensaio e diz assim: me lembrei agora da minha palavra a Jonatas. Aí ele diz assim: há alguém da casa de Jonatas para que eu possa buscar? Disseram: Mefibosete, ele está na casa de Maquê. Irmão, em primeiro lugar, sabe por que o rei vai mudar a tua história e o rei mandou buscar Mefibosete? Por amor a Jonatas. Sabe por que o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus soberano, marcou um encontro contigo aqui nesta noite? Por amor a Jesus Cristo. Você tem um rei, irmão. Vou dizer de novo: você tem um rei que ao olhar para você, ele não vê você, ele não vê os seus erros, ele não vê a sua falha. Ele, tal como o rei Davi olhava Mefibosete, viu o rosto de Jonatas. Quando Deus olha para você, Deus vê o rosto de Jesus Cristo e diz assim: eu vou buscar ele, eu vou buscar ela. Pode estar afundado no lamaçal, mas eu vou buscar. Querido, você tem noção do que isso quer dizer? Irmão, Deus me trouxe aqui em primeiro lugar para dizer: Deus não se esqueceu de você. Vou dizer de novo: levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Você que está passando por lutas, por adversidade, você que o inimigo se levantou contra a tua família, você que o inimigo disse que ia chegar o teu fim, Deus me usa para te dizer: Ele não se esqueceu de você. Ele está mandando uma comitiva te buscar.
Feche os seus olhos nessa noite e comece a ver a comitiva de Deus chegando na porta da tua casa. Comece a ver o milagre batendo na tua porta. O Rei está mandando te buscar. Eu estou sentindo a presença do Rei aqui nesta noite. Por um minuto, levanta a tua mão direita, fecha os seus olhos e vai trocando glória por vitória aí. Quem sabe não é neste momento em que você vai trocar a luta, o choro, a lágrima por vitória. Quem sabe não é neste momento que você vai abrir a boca e o anjo de Deus vai encontrar com você e Deus vai dar uma ordem ao teu respeito. Te prepara, porque eu ainda acredito em milagre, irmão. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém que acredita que Deus está chamando o teu nome esta noite aqui? Eu sou o primeiro. Tem algum segundo aqui, terceiro, quarto? Escute, Deus te trouxe aqui para dizer: não me esqueci de você, não me esqueci de você, não me esqueci de você, não me esqueci de você. Estão dizendo que tu está perdido, isolado. Deus está falando o teu nome neste momento. Para mim, eu imagino aquele menino contando o sonho de manhã assim: essa noite eu tive um sonho. Conta, mendigo. As carruagens do rei saíam do palácio e vinham bater na porta da minha casa. Sabe o que diziam? Você dormiu de barriga cheia. Mendigo, isso não vai acontecer. Queridos, existem sonhos que é só você e Deus que precisam saber que vai acontecer. Escute, Deus me usa para dizer para você: não desista. Vou dizer de novo: não retroceda, não volte atrás. Se Deus te prometeu uma coisa, estão dizendo que você não vai conseguir. Se Deus falou algo para você, diz que você vai ser pregador, empreendedor, empresário, diz que vai te dar um crescimento. Se você falou para alguém, alguém disse: não tem jeito, não há possibilidade, fica tranquilo. Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus vai cumprir. Diga amém. Escuta, o tempo vai passando e o menino agora vira um homem. E todos estavam rindo dele. Até o dia em que a carruagem bateu na porta da casa dele. Imagina, fecha os olhos mais uma vez. Pinta a cena aí nos seus olhos. A comitiva real chegando. Os guerreiros vão na frente. Os arautos vão na frente. E aí começam a tocar na entrada da cidade a corneta. E aí o arauto brada em alta voz: quem aí se chama Mefibosete? Escuta, escuta. Quando ele diz: eu me chamo, o arauto diz: o rei manda te chamar. Você tem ideia do que é isso, irmão? Quem falava mal dele, ó, boca caía. Quem falava que ele não ia ser ninguém, agora tem que reconhecer que Deus é Deus na vida dele. Escute, querido, quando eu leio a história de Mefibosete, tem um versículo que me chama a atenção, pequeno. Quando dão o endereço de Mefibosete, o rei pergunta: onde ele está? Ziba diz: ele está na casa de Maquir. Percebam que não diz ele mora, diz ele está. Sabe por quê, irmão? Porque morar é estado definitivo, estar é estado transitório. Eu posso estar desse lado agora e posso estar desse outro lado agora. Agora, se eu disser eu moro desse lado, quer dizer que eu vou ficar aqui o resto da vida. Escute, irmão, esse homem estava em Lodebar, mas ele não morava em Lodebar. Passou, qual é a diferença? Ele estava passando por Lodebar, mas ele não ia morar o resto da vida em Lodebar. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar agora. Você está passando por luta, você está passando por prova, você está passando por momentos difíceis, mas você não vai morar aí, irmão. Deus vai mandar uma carruagem te buscar aí. Deus vai, eu estou profetizando e tem gente que não está entendendo, irmão.
Quem está passando por luta, levanta a mão direita aí, por favor. Quem precisa de milagre, por favor, mantenha a mão direita levantada. Você está passando por isso, mas você não vai morrer nessa luta. Isso é apenas um estado transitório. Deus tem um palácio para você. O rei manda chamar. Agora olha para mim. Eu queria encerrar falando de restituição, falando de Deus devolveu tudo, né, irmão? Porque dá agenda, né? E os irmãos terminam tudo feliz. Eu queria encerrar aqui falando porque Deus fez ele se assentar na mesa do rei. Oh, coisa linda. E os irmãos iam pular e plantar bananeira. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando Mefibosete chegou diante do rei, ele disse: quem sou eu para que o meu rei se lembre de um cão morto como eu? Deixa eu explicar para você. Como eu vos disse, o costume da época era que o rei novo que surgisse matasse toda a monarquia antiga. Mefibosete sabia que ele não teria utilidade para o rei. Mefibosete sabia que o rei não precisava dele para nada. Mefibosete sabia que era ele quem dependia do rei e não o rei quem dependia dele. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Irmão, Deus vai mudar a tua sorte, diga amém. Deus vai mudar a tua vida, diga amém. Mas escute uma coisa, você precisa aprender que quem precisa de Deus é você e não Deus que precisa de você. Nós estamos fazendo uma inversão de valores, pastor. A gente pensa que Deus precisa da gente. Há um ditado aí popular que Deus sem você continua sendo Deus, e você sem Deus, o que você é? Por que é que eu estou dizendo isso? Irmãos, eu pregava, cadê o pastor de Mato Grosso ali? Deus abençoe, pastor. Eu pregava no Mato Grosso durante 3 dias. E o evento era muito grande, tinham colocado tendas ali na região. E o que aconteceu? Numa dessas cidades, o sonoplasta bobeou e roubaram o som da igreja 2 dias antes da festa. E no dia que eu cheguei para pregar na festa, o som era cedido por um irmãozinho da igreja. O irmãozinho, pensa num irmão difícil de se lidar, irmão. Na hora do louvor, como era ele que tocava, o som estava estrondando tudo. E na hora da palavra, ele tirava o microfone. Irmão, eu tenho umas loucuras e é assim que Deus me usa. Não adianta tentar me limitar, porque é assim. Tem uns que Deus usa calmamente e outros não. E eu estava pregando, irmão, e ele tirou o som todo no microfone. Eu disse, se tirar o som mais uma vez, eu vou pregar a igreja lotada, telão e 2 tendas do lado de fora. Eu disse, eu vou pregar sem o microfone. Irmão, ele abaixou de propósito. Eu tirei o microfone e comecei a pregar no meio da igreja. Aí ele voltou o som. Eu disse, irmão, eu não sabia que o som era dele. Eu disse, pelo amor de Deus, alguém vai ali e dá um consolo para esse sonoplasta, que senão eu não prego amanhã. Aí, irmãos, no outro dia, quem veio? Eu estou pregando a mesma coisa, a mesma chatice. Aí eu vejo entrar na porta da igreja uma pessoa assim, irmão. Ó. Ele não conseguia andar direito, porque tinha uma hérnia de disco na coluna. E eu estava pregando, e o jeito que Deus me usa é assim, irmão. Se for para mim orar por você, eu sinto o que você está sentindo. Se eu chegar perto de você e for para mim orar por você com dor de cabeça, eu sinto dor de cabeça. Se for na coluna, do mesmo jeito. E eu comecei a pregar, pastor. E eu comecei a me envergar a coluna, porque eu não estava aguentando de tanta dor. E aí ele tirou o som e eu já estava irritado. Eu deixei o microfone, cheguei naquele irmão e botei a mão nele e disse, Deus vai te curar essa noite. E amanhã, se esse atribulado do som trouxer de novo esse som desse jeito, eu não prego. Entreguei o microfone, pastor Sival. Irmão, no outro dia de manhã estava uma comitiva de pastor na beira do hotel. E o irmão que estava torto estava andando direito lá. Aí eu falei, ixi, o pastor vai vir aqui dizer para mim pedir perdão. E o sonoplasta junto. O pastor vai vir aqui pedir para mim pedir perdão para ele. Falei, Jesus, o que eu vou fazer? Quando eu abri a
porta do quarto, entrou o senhor que estava com hérnia de disco, entrou o rapaz do som, entrou o pastor chorando. E aí o senhor que estava com hérnia de disco disse: pastor, roubaram o som da igreja. Este menino aqui é meu filho. Tinha mais de 6 meses que eu estava tratando essa hérnia de disco, e eu não conseguia curar ela mais, eu não conseguia dormir mais, estava atormentado. Deus lhe usou ontem, e eu estou curado da hérnia de disco. E eu vim aqui dizer para o senhor que o som que está na igreja, nós estamos doando para a igreja esta noite. E eu quero dizer mais para o senhor fale para ele o jeito que o senhor quer o microfone, porque ele vai fazer do jeito que o senhor quiser, porque Deus ainda fala no meio dos crentes. Sabe por que eu disse isso? Porque é Deus quem manda na igreja. Nós não precisamos ficar dizendo A ou B, irmão. Nós precisamos se sujeitar à vontade de Deus. Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Eu já excedi o meu tempo em 2 minutos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tem alguém que precisa do rei nesta noite? Tem alguém que está disposto a dizer: Senhor, os meus bens, a minha casa, a minha empresa, a minha vida, a minha família, tudo isso está nas tuas mãos. Tem alguém? Por favor, dê a mão para o seu irmão aí, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Eu gostaria que fechasse os corredores da igreja, em nome de Jesus. Sabe, irmão, uma coisa que eu não tenho é frustração profética. Eu não me preocupo se eu vou terminar o culto com você plantando bananeira, falando em línguas estranhas, ou se eu vou terminar o culto com você chorando e dizendo: Deus é bom. A minha preocupação nesta noite é em ser profeta de Deus para a tua vida e dizer para você, querido, que Deus está presente aqui nesta noite. Por 1 minuto você pode fazer 1 minuto de oração. Você pode orar por 1 minuto. O que é que você precisa? O que é que você perdeu? Fique tranquilo, o rei está mandando te chamar nesta noite. Você pode contemplar pelos olhos da fé as carruagens do Senhor indo ao teu encontro nesta noite. Eles estão chamando o teu nome. Por 1 minuto, feche os seus olhos. Se eu fosse você, eu já ia adorando ao rei nesta noite. O rei está te chamando. O rei está dando uma ordem ao teu respeito. Você não vai morrer em Lodebar. Você não foi esquecido aí para viver sofrendo. Jesus tem um encontro com você nesta noite. Irmão, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Por 1 minuto, feche os seus olhos. Você pode dar 1 minuto de aleluia, de glória a Deus. Quem sabe não é falando isso que a tua história muda. Quem sabe não é falando dessa forma que a carruagem de Deus vai ao teu encontro. Quem sabe não vai ser hoje que Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Eu vou deixar por 1 minuto você falar com o rei. O inimigo tocou na tua vida, o inimigo tocou na tua família, o inimigo tocou nas suas finanças. Fica tranquilo, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Fica tranquilo, Deus está sabendo tudo que está acontecendo na tua vida. Fica tranquilo, quem tem promessa de Deus, Deus cumpre a promessa. Espera, não desiste, não volta atrás, não retrocede em nome de Jesus. Agora é aquele momento, feche os seus olhos, que você está entrando na presença do rei. Ei, irmão, comece a contemplar a cena aí. Feche os seus olhos. Sinta a presença do rei. Oh,
O Rei está decretando vitória para você. Deixa eu encerrar essa noite de forma diferente. Abrace um ou dois irmãos do teu lado. Diga para ele: sorria. Diga para ele: essa noite a tua história muda. Diga para ele: Deus não te esqueceu. Diga para ele: Deus, a ele o nome de Jesus.